E aí, jovem, tudo bom com vocês? Aqui é o Vinícius Parente e na aula de hoje a gente vai aprender a utilizar a ferramenta Spline dentro do Sketch para modelar uma corda utilizando o recurso Sweep dentro do Fusion 360. E a gente aprende a fazer, a utilizar o Twist dentro do Sweep também. Então é muito legal essa aula, abre umas portas bem legais para a gente poder fazer formas um pouco mais orgânicas e é muito interessante. Fique com a gente até o final e já deixa o seu like desde já aqui no vídeo e vamos para a aula. E aí, jovem, vamos começar mais uma aula aqui do canal e nessa aula a gente vai trabalhar alguns conceitos bem legais com Spline e Sweep aqui dentro do Fusion 360, utilizando o recurso Twist dentro da ferramenta Sweep. E a gente vai aprender a fazer, essa corda ou cabos trançados aqui desse jeito aqui, bem legal, não é mesmo? Então vamos começar a nossa aula. Show? Primeiramente, galera, vamos criar um sketch aqui pra gente. E esse sketch ele vai ser no nosso top plane, no nosso plano superior. Criando esse sketch no plano superior, a gente tem aqui o nosso ambiente de sketch e a gente vai aprender a utilizar a ferramenta FitPoint Spline. Como é que funciona a Spline? Olha só. A gente consegue, com a ferramenta Spline, criar curvas que podem ser alteradas por pontos de ancoragem. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, vamos lá. Eu cliquei aqui na ferramenta Spline, aqui em cima no menu Sketch, ok? Agora, quando a gente clica aqui, vamos partir do nosso ponto da origem. Clicamos aqui no nosso ponto da origem, vamos desdar um zoom aqui para ficar melhor da gente enxergar o que a gente está fazendo, tá bom? Dei um zoom out aqui, cliquei no primeiro ponto da origem, olha, é como se fosse uma linha reta qualquer, tá vendo? Só que quando você clica no segundo ponto e você vai andar para o terceiro ponto, ele já cria, uma curvatura partindo desse ponto de ancoragem nosso, entendeu? Então, eu cliquei aqui, mais uma vez, eu consigo modificar essa curvatura apenas arrastando o mouse. Cliquei mais uma vez e vamos fechar mais uma vez aqui e vamos fechar nossa spline. Note que a gente tem alguns pontos de ancoragem para quê? Esses pontos verdes aqui, a gente consegue, dando um S aqui, saindo da ferramenta Spline, a gente consegue alterar a nossa curva, mexendo apenas nos nossos pontos de ancoragem. Show de bola? Então é assim que funciona a ferramenta Spline. A ferramenta Spline é muito utilizada quando você quer fazer alguma linha mais orgânica, modelar algum cabo de algum equipamento, ou fazer algumas formas mais, como eu posso dizer, uns padrões não tão simétricos, entendeu? Que você vai fazendo a curva e vai alterando ela de acordo com seus pontos de ancoragem, tranquilo? Então, vou fazendo assim, vamos alterar aqui. E esse daqui é desse jeito que a gente faz uma spline. E o que a gente consegue fazer com essa spline? Olha só, galera, vou dar um finish sketch aqui, show? Quando eu dei esse finish sketch, essa daqui é a minha spline, tá vendo? Eu consigo até pegar, e mexer ela em um plano, 3D. Eu consigo, trazer ela, mexer ela toda aqui, no meu plano, tranquilo? Isso fora do sketch. Eu consigo alterar meus pontos, de ancoragem, isso fora do sketch, tranquilo? Então, olha só o que eu consigo fazer. Para eu poder utilizar a Spline de uma forma bem legal, eu posso vir aqui em Construct e traçar um plano ao longo de um caminho. O que isso significa? Quando eu clico aqui, Plane Along Path, eu consigo clicar nesse caminho, nessa trilha que eu criei aqui de Spline, tá vendo? Clico aqui nessa trilha de Spline, e o que ele vai fazer para mim? Ele vai me dar, vou rotacionar aqui, ele vai me dar um plano que eu posso posicionar ele, ao longo de todo o meu caminho. Muito interessante, não é mesmo? E o que isso possibilita para a gente, Vinícius? Quando a gente coloca um plano aqui, galera, a gente consegue fazer um sketch nesse plano, não consegue? Então vamos lá, vamos fazer um sketch nesse plano.
Vou clicar aqui, vou criar um novo sketch e eu vou fazer um retângulo qualquer aqui, ó, nesse meu sketch. Tá vendo? Criei aqui um retângulo. Show? Eu vou dar um Finish Sketch aqui. Vou voltar para a minha vista isométrica principal, clicando aqui na casinha. Eu tenho, olha só, vou rotacionar para vocês verem. Eu tenho um caminho e um quadrado, quase um quadrado, né? Ali, ó, na ponta do meu caminho perpendicularmente. Vou voltar aqui para a minha vista isométrica principal. O que eu consigo fazer? Eu consigo vir aqui em Create e Sweep. Eu já tive uma aula aqui no canal que eu ensinei como que funciona o sweep. O sweep ele vai pegar uma forma nossa e ele vai desenhar essa forma ao longo de todo o caminho. Um caminho pré-selecionado pela gente, ok? Cliquei aqui, venho aqui em Path, aqui nesse menu de sweep aqui do lado, e clico aqui, ó. Ele vai fazer esse retângulo, esse quadrado, em todo o meu caminho. Só que tem como a gente modificar esse corpo que a gente está criando aqui na própria ferramenta de sweep. E de que maneira é isso? A gente consegue fazer um taper angle, que é como se fosse uma inclinação que a minha borda, minha forma vai ter fechando ou abrindo ao longo do caminho. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou colocar uma inclinação de -1 para ele diminuir meu, ó, -1, -2, ó. Tá vendo? Ele faz ele começa de um tamanho e termina de outro, seguindo uma inclinação, que nesse caso aqui é de -2 graus, tranquilo? E eu também consigo alterar o meu twist angle. O que seria o twist angle? É uma rotação que a minha peça vai fazer ao longo do meu caminho. Vou mostrar um exemplo para vocês, tá bom? Se eu colocar aqui uma rotação de 180 graus, a peça ela vai fazer tipo uma rotação mesmo, ó. Aqui, ó. Ela vai torcer essa peça ao longo do caminho 180 graus. Aí vocês já começam a entender como que eu fiz essa peça aqui, tá vendo? Então vamos lá, ó. Fiz isso daqui. Agora vamos voltar aqui, ó, para a gente poder alterar mais um pouco o meu twist angle. Vamos botar um twist angle diferente agora. Vamos aumentar o twist angle. Vamos botar 500 graus, ok? Ele vai contorcer a minha peça, ó, ao longo do caminho. E se eu tirar meu taper angle, botar para 0 graus, vamos ver como é que fica? Ó, ele vai torcendo a minha peça ao longo de todo esse caminho. E eu posso torcer quantas vezes eu quiser até o software permitir. Entendeu? Vamos botar aqui, por exemplo, 800. Então, ele vai torcer minha peça, ó, com um ângulo de 800 graus. Tranquilo? Show? Vamos dar um OK aqui e vamos ver como é que ficou o nosso body. Show? Olha só que interessante, galera. Ó, vou até botar aqui Visual Style. Vou botar Shaded with Visible Edges. Para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui. E eu vou tirar o Toggle Colors. Aqui, ó. Vamos aqui em Tools. Inspect. Vamos tirar a cor dele aqui. Só para a gente poder ver na cor principal do Fusion aqui, 360, que vocês podem estar acompanhando desse jeito a aula. Então, o que a gente fez aqui? A gente trabalhou uma spline, trabalhou o sweep e trabalhou o twist dentro do sweep. Então, isso é muito interessante. Agora, vamos voltar aqui e vamos tentar entender o que eu fiz aqui, olha. E aí, jovem, tá gostando da aula? Viu como é que fazer spline é muito fácil? Então, já deixa o seu like desde já se inscreve no canal, porque a gente quer chegar aos 1000 inscritos para poder fazer lives no canal, fazer as aulas em live, para vocês poderem tirar as dúvidas em tempo real. Então já fortalece e vamos voltar para a aula. Fiz aqui, olha, primeiramente, eu fiz a minha spline aqui, ó, esse caminho, tá vendo? Fiz esse caminho aqui, na minha spline. Posteriormente, eu construí o meu plano. Esse plano aqui, ó,
Ao longo do caminho da minha spline, peguei a ponta da minha spline, é claro, eu queria pegar a ponta dela. Fiz, ó, eu fiz vários círculos utilizando o padrão circular. Eu vou fazer junto com vocês também, utilizando o padrão circular, de maneira que ele não encostasse um no outro, porque senão o software não ia permitir a torção dos meus corpos, ok? Então, vou dar um Finish Sketch aqui. E a última parte que eu fiz foi fazer o sweep juntamente com o twist. Show de bola? Então, é dessa maneira que a gente faz essa parte aqui trançada. Isso tem muitas aplicações que eu vou mostrar para vocês depois, aqui em vídeos futuros do canal. Tranquilo? Então, galera, ó, foi desse jeito que foi feito. Então, vamos fazer esse trançado aqui do jeito que a gente fez, só que um pouquinho diferente. Vamos lá, ó. Primeiramente, a gente vai criar um sketch no nosso plano superior. Aqui no nosso sketch, a gente consegue criar a nossa spline, como a gente viu anteriormente. Vamos criar uma spline aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vamos andar um pouco aqui para o lado, fazendo a nossa curvatura. Tranquilo? Fizemos a nossa spline, que vai ser o nosso caminho, que vai servir para o nosso sweep. A gente consegue alterar os pontos aqui da nossa spline. Show? Ó, a gente consegue mover os pontos, tanto aqui dentro, quanto aqui fora. Fora do ambiente de sketch, a gente também consegue alterar os pontos da nossa spline. Só que a gente não consegue mexer na ancoragem deles. Porém, a gente consegue alterar aonde eles vão estar. Dentro do nosso plano superior, é claro. Show? Feito isso, a gente consegue vir aqui e criar um plano ao longo desse meu caminho. Vamos botar aqui na nossa vista isométrica para a gente ver, ó. O plano está ao longo do meu caminho. Ao longo do meu caminho, ó, eu consigo alterar esse plano, modificar, só que eu quero que ele fique no começo. Tranquilo? E vamos criar um sketch aqui, nesse nosso novo plano que a gente criou. Agora vamos criar aqui, ó, com o nosso círculo de diâmetro central, vamos criar aqui um pouquinho acima, a gente passa o mouse em cima da nossa origem. Vamos botar o tamanho de 6. Vamos botar o tamanho de 6 não, vamos botar o tamanho de 4. Ok? Feito isso, a gente vai criar um padrão circular. O que é um padrão circular? Ele vai repetir, através de um padrão, um círculo, né, de 360 graus, ou não, eu posso escolher o ângulo que eu quero que ele faça essas repetições, selecionando um centro para ele fazer essas repetições no nosso círculo. Aqui tem 3, eu posso colocar até mais, eu posso colocar 4, eu posso colocar 5, 6, 8, show? Só que vamos colocar 3 para a gente conseguir enxergar melhor o que está acontecendo no nosso twist, tá bom? Dá um OK aqui. Com isso, a gente pode voltar para a nossa vista isométrica aqui, ó, dar uma leve rotacionada para a gente poder entender o que está acontecendo, finalizar o nosso sketch e vamos clicar aqui, ó, na ferramenta Sweep, selecionar todo o meu perfil que eu fiz do sketch e também aquele primeiro sketch que eu fiz com a spline no meu caminho. Ele vai criar para mim, ó, tá vendo? Esses 3, como se fosse cabos, né, fios, alguma coisa assim parecida, né? Uma corda, fio de corda. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai mudar o twist angle para 360 graus. E olha só o que acontece, gente. Ele começa a trançar todo o meu sweep ao longo desse meu caminho. E eu consigo aumentar esse valor muito mesmo. Vamos lá. Eu consigo botar, por exemplo, 5.000 aqui de ângulo. Ok? Com isso, olha só, ele trança todo o meu sweep no meu caminho. Só que nesse caso aqui, ele acaba deformando um pouco para fazer esse ângulo muito grande. Tá vendo? Então, é dessa maneira que a gente faz aquela corda ali que eu mostrei para vocês, aquele cabo trançado que eu mostrei para vocês. Só que agora, galera, eu vou ensinar um negócio para vocês, tá bom? Eu vou ensinar como que eu deixei coloridinho ali, como eu mostrei no começo, tá bom?
Ó, o Fusion ele tem um negócio muito maneiro, uma ferramenta muito maneira que eu consigo colorir os componentes automaticamente para ficar mais fácil a minha montagem, tá bom? E como é que eu faço isso? Quando eu clico aqui, ó, em Color Component, Componente Color Swatch. Quando eu desmarco isso daqui, ó, ele vem desmarcado por padrão. Eu vim aqui nessa engrenagemzinha aqui no canto, vou em Componente Color Swatch, marco aqui. Automaticamente, ó, ele vai fazer o que para mim? Ele vai colocar uma cor em cada componente. Tá vendo? Ele colocou uma cor em cada componente para mim. Mas, poxa, Vinícius, está tudo cinza ainda. Eu vou vir aqui em Tools, vou vir aqui em Inspect e vou vir aqui em Componente Color Cycling Toggle ou Shift N. Cliquei aqui, ele automaticamente coloca as cores para mim. Só que se você reparar bem, quando a gente criou o sweep, eu vou até desmarcar aqui para mostrar para vocês. Quando a gente criou o sweep, a gente não cria componentes, ó. A gente cria bares. Eu consigo pegar esses bares, tá vendo? Clico aqui na pastinha de bares, eu consigo Create Component from Bares. Eu consigo converter os meus corpos em componentes. Fazendo isso, eu crio aqui, ó. Ele já fica nas cores aqui para mim, porque tá marcado aqui embaixo, ó, o componente Color Swatch, tá bom? É só vir aqui em Inspect, dar um Shift N e eu consigo trocar aqui, ó, colocar as cores para mim, ó, diferentes. Mas Vinícius, por que eu não já crio um componente de vez em vez de converter? Nesse caso aqui, galera, eu fiz isso porque eu queria 3 componentes diferentes. Se eu já criasse um componente em um mesmo recurso, ele ia criar um componente com 3 corpos dentro dele. Tá vendo? Por quê? Quando a gente cria um componente, ó, aqui dentro, ó, ele fica com um corpo dentro desse componente. Ó, é esse corpo aqui, ó. Vou dar esse corpo aqui e esse corpo aqui. Tá vendo? Então, eu fiz isso porque eu criei um componente para cada corpo que eu tinha anteriormente. Show de bola? Então, é essa maneira que você consegue trabalhar com o Spline e Sweep de uma maneira muito interessante que te abre portas para criar formas mais orgânicas. Muito legal, não é mesmo? Então, essa aula vai ficando por aqui. E é isso aí, jovem. Se você quiser o gabarito dessa peça, é só pedir aqui no e-mail que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, colocando o nome do vídeo, falando assim: Vinícius, eu quero o gabarito da peça da aula tal. Coloca o título lá do vídeo no corpo do e-mail que a gente vai mandar o gabarito para vocês, tá bom? E a aula ficou muito legal, então se inscreve no canal, compartilha e deixa o seu like. Segue a gente também nas outras redes sociais que a gente traz um conteúdo diferenciado, muito maneiro e muito bom. Então, galera, tchau pra vocês, até mais. Falou!